Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Não há ninguém do barro que possa contender com seu oleiro e dizer por que fazes assim? A graça lhe dá a oportunidade de fazer como quer. Ele é aquele que a uns fazem como o povo no deserto, a ficar vagueando em círculo. Na verdade, se julgam estar num oásis e se julgam estar segundo aquilo que é levado entre os homens e usufruir segundo as suas muitas riquezas, mas o seu interior é uma terra seca, é um deserto, onde a verdadeira riqueza não prospera, segundo não há condições favoráveis para que ela venha prosperar. Não se alcança a mentalidade de Cristo e tampouco um coração e uns rins sendo aperfeiçoados com um caráter aprovado, mas antes estão sempre reprovados diante do Senhor. Se sentiriam o maior dos homens, obstinados pelo sucesso, gostam de ser ovacionados, visto pelos meros mortais, aonde Jesus já dizia sobre a geração má e perversa que pede um sinal, e ele dizia: eu que quero de vós o sinal de Jonas, do arrependimento. Aqueles que se dizem ser mestres, aqueles que se dizem ser detentores da sabedoria, os poderosos desta era perversa, que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Porque não se alcança um entendimento que é desviar do mal, são sempre apanhados, estando sempre armando uma armadilha e caindo na sua própria armadilha. Cavam a sepultura do seu próximo e cai na sua própria sepultura, enquanto o Senhor livra aqueles que ele os conhece a intenção do seu coração. Mas na verdade, embora assim como o Senhor os livrou, o Senhor conheceu a intenção daquele que intentou, e na verdade são condenados da mesma forma pelo Senhor, que dele é a ira e a indignação. Porque ele não precisa daquilo que é testemunho terreno para conhecer, porque diante dele nada passa desapercebido, aonde tanto o trono de Deus como o trono de Jesus Cristo, lá do alto, tudo eles contemplam e executam e dão ordem aos anjos, aonde a palavra diz que ele, quando diz ceifai sobre a terra, ele é aquele que tem aqueles que amarram o joio, assim como dá livramento ao trigo. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Ele tudo contempla e executa, e o seu exército sempre está posto, aonde com um piscar de olhos, aquele que na verdade lembrai-vos da rebelião de Corá, assim como dentre outros poderosos, aonde numa passada se destrói 185 mil guerreiros, aonde a palavra diz 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, porque tudo em conformidade com o Senhor, assim como ele é que dá a vida, como a tira, assim ele permite as tentações, não maior do que possamos suportar, assim como nos coloca à prova, assim como o seu Espírito é pronto e experimentado a nos aprovar, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim os seus planos sempre de nos fazer prosperar,
depositamos a confiança nele porque sabemos que os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Estamos sempre na perseverança da vigilância e na oração e sempre fugindo de toda vanglória que é maligna, aonde ele nos ensina, depois de haveres feito tudo, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, assim como o servo inútil não herda o reino dos céus, os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas antes permitir com que o Senhor os venha instruir, e o Espírito é sempre de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio daqueles que perseveram na constância, aonde ele nos ensina: fazeis sempre em oculto, por aquele que tudo opera e executa vê, não fazeis para serem vistos pelos meros mortais, e tampouco para os agradar, mesmo porque a verdade vai sempre lhes causar desgosto, e se exorta um tolo, um inimigo se levanta, mas se levanta para não perseverar, porque o Senhor sempre os vence pelo sopro da sua boca. E melhor para aqueles que são advertidos e acatam essas advertências e se arrependem dos seus maus caminhos, porque assim como se ganha um amigo, aonde a palavra diz que Jesus é o amigo e irmão na adversidade. Se começa como um amigo e se ganha um irmão por estar na mesma fé, unanimemente, num só propósito e num só coração. Mas para aqueles que rejeitam, porque a verdade gera desgosto, e que não acatam, mais embrutecidos ainda são, por perseverarem segundo a sua tolice, até que os dias lhes são abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Por isso, fugios de tudo aquilo que é meramente humano, e se quiseres receber algo, busque do alto, porque ninguém pode lhe conceder algo se não for concedido daquele que dele é o reino, a glória, o poder, as riquezas, tudo é dele, muda os tempos, as estações, a um rebaixa e a outro promove. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.